meus amigos. Está encerrado Shabbat Shuvah, a Terra Santa de Israel. E agora iniciamos a contagem regressiva que nos leva até Yom Kippur, que vai acontecer amanhã ao pôr do sol. Esse período que antecede as altas festas do povo judeu, Rosh Hashanah e Yom Kippur, Simchat Torah, que marca o final da leitura do Pentateuco mosaico, e também Sukkot, é muito comum, é uma tradição que os judeus desejam uns aos outros e também aos seus amigos, um ano novo doce, cheio de paz, com parnassá, com saúde. No passado isso é feito através de cartões, tanto é que existe nos museus judaicos muitos desses cartões que eram produzidos. E mais recentemente isso passou a ser feito através do telefone ou através das tecnologias da internet, como o WhatsApp. Mas é curioso que nessas ligações que as pessoas fazem, sempre existe no meio delas uma frase conhecida e clássica no qual a pessoa diz algo como: olha, se por alguma razão eu te magoei, eu peço que você me perdoe. A pessoa, na verdade, busca o perdão da outra por qualquer razão que tenha lastimado ela. Mas a pergunta evidente é a seguinte: será que isso é o suficiente? Será que quando nós ferimos uma pessoa, um pedido de perdão tão formal, tão vazio de sentido, basta para que a pessoa de fato perdoe o ato que levou ela a se sentir ofendida? Deixe-me compartilhar uma história que eu ouvi do Rabino Tzvi Steiner, que vai nos ajudar a responder um pouco essa pergunta. Havia um menino, e esse menino tinha um mau caráter. Ele era alguém que era tomado, possuído por raiva o tempo todo, e essa raiva fazia com que ele se comportasse muito mal. Assim que um certo dia o pai entregou a ele uma sacola com mais de uma centena de pregos e disse para ele que toda vez que ele sentisse raiva, que ele deveria ter a cerca da casa na parte traseira da cerca e cravar um prego na cerca. Bom, no primeiro dia, o menino bateu nada menos do que 37 pregos na cerca. E no curso das semanas, na medida em que o menino ia aprendendo a controlar a sua raiva, o número de pregos foi diminuindo de 37 para 35, para 30, para 20, até que numa determinada ocasião, isso depois de uma diminuição gradual, até numa certa ocasião ele acabou percebendo que era mais fácil controlar a própria raiva do que passar o dia inteiro martelando pregos na parte de trás da cerca de sua casa. Quando finalmente esse dia chegou, no qual ele não colocou mais nenhum prego na cerca, e portanto passou a controlar a sua raiva, ele disse para o pai: pai, eu finalmente obtive êxito e consegui controlar a minha raiva. Nesse dia, o pai pegou a mão do menino, levou até a cerca e disse para ele: olha, eu estou muito orgulhoso de você. Me sinto muito feliz por aquilo que você alcançou. Mas agora é o momento de você arrancar os pregos que você foi colocando ao longo das semanas aqui na parte de trás da cerca. Toda vez que você conseguir controlar o seu sentimento de raiva, você vai tirar um prego. Mas alguns dias se passaram e finalmente o menino pôde dizer ao pai que a cerca estava livre de pregos. O pai voltou de mãos dadas com o menino até a cerca e mostrou para ele: está vendo? Esse trabalho incrível que você fez, porém, a cerca está toda cheia de marcas. E quando nós ferimos uma outra pessoa, deixamos um buraco na vida delas, deixamos uma marca, uma cicatriz, toda vez que nós nos comportamos dessa forma com relação a outras pessoas. Não é tão fácil assim curar essa ferida. E não importa quantas vezes eu diga: eu sinto muito pelo que eu fiz, as marcas ficam lá. O menino, evidentemente, ouvindo as palavras de seu pai, disse-lhe com os olhos cheios de lágrimas: espero que você perdoe todas as vezes que eu te magoei, meu pai. E o pai, evidentemente, abraçando fortemente o seu filho, disse: é claro que eu lhe perdoo, meu filho. Em Yom Kippur, nós podemos dizer aquilo que nós sentimos e podemos até conseguir, em alguns casos, fazer desaparecer aquela marca, aquela cicatriz que nós deixamos nas pessoas que nós, de alguma maneira, ofendemos. Vejam, por exemplo, no casamento, às vezes um casal briga
e eles têm uma discussão ríspida, mas quando eles conseguem chegar ao entendimento, ambos reconhecem parte da culpa que tiveram no conflito, o casamento sai mais forte, né? Sai mais fortalecido do que ele era antes do início dessa crise. Quando isso acontece, nós podemos dizer que, de fato, até mesmo as maiores cicatrizes, as maiores marcas desapareceram. E Deus faz isso por nós, Yom Kippur. Ele limpa todos nós dos seus pecados, exceto aqueles que nós cometemos contra o nosso próximo. Por isso, não basta em Yom Kippur rezar, como não bastou em Rosh Hashanah rezar e pedir o perdão de Deus. Por quê? Porque nós devemos buscar o perdão daquela pessoa que nós magoamos. Hashem não pode nos perdoar pelos maus atos que nós cometemos contra outras pessoas. Não é algo que se possa resolver simplesmente com você me perdoe pelos atos que eu cometi, pelas razões que levaram, né, as minhas palavras magoar você. Não é tão simples. Por quê? Porque para nós judeus e para o judaísmo, assim como para a Torá, pedir perdão exige que a pessoa reconheça e verbalize aquilo que ela fez e que causou o ferimento, né? Nós precisamos ter a coragem, né, de profundamente reconhecer o nosso pecado, porque não há uma forma de nos corrigirmos senão reconhecendo o ato errado que nós cometemos, pois do contrário, nós causamos uma dor ainda maior na pessoa, porque aquele que se sentiu ofendido e recebe aquela tal ligação no qual a gente diz rapidamente, olha, você me perdoe pelo algo que eu tenha feito que tenha magoado você, a pessoa percebe que esse pedido de perdão não é verdadeiro, que ele não é sincero, que o arrependimento não é verdadeiro, e se é assim, você causa ainda mais dor a essa pessoa. Porém, esta não é apenas uma lição que o judaísmo oferece àqueles que cometem atos que produzem, né, nas pessoas motivo de mágoa, de rancor, de sofrimento. É também uma lição para aquelas pessoas que foram vítimas desses atos, porque vejam, o judaísmo nos ensina que aquele que é capaz de perdoar o outro pela ofensa cometida recebe de Deus o mesmo tratamento, me dá que nem me dá, medida por medida, ou seja, nossos sábios nos ensinam que Deus tem um poder e ele realiza, né, essa tarefa de misericórdia, de perdão. Ele nos perdoa, ele perdoa todo aquele que é capaz de, diante do sentimento, né, de mágoa e de rancor, é capaz de apagar da sua mente aquele sentimento. Então, o que o judaísmo está nos ensinando é, sobretudo, que nós devemos deixar para trás toda a dor, toda a mágoa que nós sentimos e deixarmos, afinal de contas, que Hashem seja o juiz das nossas ações e das ações daquelas pessoas que por alguma razão nos feriram. Portanto, corra agora para o telefone e ligue para a pessoa que você de alguma maneira magoou, mas vejam, antes de você fazer isso, faça um esforço sincero e verdadeiro para refletir, busque, né, no íntimo da sua alma aquelas pessoas a quem você realmente feriu, porque muitas vezes nós sequer reconhecemos que fizemos algo errado com uma pessoa. Portanto, nós devemos nos esforçar antes de pegar o telefone, correndo para fazer isso, antes do início de Yom Kippur, nós devemos refletir sobre isso. E quando nós descobrirmos, né, através desse esforço de consciência, quem foi as pessoas que foram vítimas dos nossos atos, nós devemos nos arrepender verdadeiramente. Depois que nós sentirmos de fato, né, o arrependimento sincero, aí sim, aí você pega o telefone, porque assim você vai poder expressar para essa pessoa o desejo verdadeiro de perdão, né, que você realmente está, né, arrependido por aquilo que você fez contra ela. Peça o genuíno perdão e, sobretudo, comprometa-se a não voltar a fazê-lo. Se você não der essa ligação, mas receber a ligação de alguém que feriu a você, perdoe. Perdoe, tenha um ano novo, doce, Gimar Hatimah Tová.